Boa noite. Estamos aqui aguardando para o nosso início, né, da live, conforme programamos para hoje, né, darmos sequência ao estudo das leis morais. Estamos estudando a lei de justiça, amor e caridade. Então, só aguardando o pessoal entrar, né, e a gente já vai organizando aqui. Deixa eu dar uma só ligeira organizada aqui. Ok. Acho que já estamos nos ajustando aqui, né? Uma alegria estar aqui de novo, né? Encontrar vocês e voltar a conversar, né? Sobre essa proposta das leis morais. Hoje nós vamos falar sobre o direito de propriedade, roubo e provavelmente caridade e amor ao próximo. Vamos tentar, né? Nesses nossos 60 minutos imperativos do Instagram, né, que ele nos obriga, né? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria, né, poder estar mais uma vez com essa nossa live. Eu falo nossa, né, nossa live. É uma alegria muito grande. Então, vamos começar a nossa conversa. Questão 880. A voz hoje está falhando um pouco. Hoje foi um dia que eu conversei muito à tarde. A questão 880 pergunta o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, do ser humano? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano? E eles respondem numa frase inicial: o direito de viver. Esse é o primeiro de todos os direitos, o direito de viver. Aqui entendendo viver como uma alusão ao existir, ao estar encarnado. Então, para fins didáticos, os espíritos estão usando o termo viver, o verbo viver, no sentido de estar encarnado, ou seja, a vida material. Aqui não é no sentido pleno da palavra vida, não é no sentido, digamos que absoluto da imortalidade. É a ideia de estarmos encarnados. Então aqui, nesse sentido, com essa conotação, com esse sentido alegórico, então disse que o primeiro direito do homem, do ser humano, é o direito de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. Então, aqui no final da frase, percebe-se que existência corporal está sendo usado aqui, ou a palavra vida está sendo usada como um sinônimo apenas para a acomodação de ideias, um sinônimo para a ideia de encarnação. Então, o estar encarnado. E por que é algo inalienável? Porque estar encarnado é um processo, é um meio pelo qual nós evoluímos. Eu reforço aqui nessa questão 880, vamos até anotar, a questão 132 do Livro dos Espíritos. Que lá na questão 132 é que nos falam os espíritos da importância da encarnação, da finalidade da encarnação. E lá eles respondem: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Só há esse motivo de estarmos encarnados. E observemos que na questão 132, o verbo é impor. Deus vos impõe. Já analisamos isso aqui em outras lives, em outros momentos. O que significa o verbo impor? No sentido de é algo necessário e que é inalienável. Então nós não podemos abrir mão desse processo encarnatório. E nem nós podemos e ninguém pode tirar a encarnação de ninguém. É um processo aqui de não somente um terceiro, mas nós mesmos. Então é um direito, por assim dizer, na relação conosco mesmos, é um direito-obrigação. Nós temos o direito de estarmos aqui e na relação nossa para conosco, ou de mim para comigo, eu tenho também o dever de estar aqui. Então é um direito em relação a terceiros e é um direito-dever
em relação a si mesmo. Então, em relação à terceira, ou seja, a outra pessoa tem o direito de estar aqui. Eu, em relação a outra pessoa, tenho o direito de estar aqui. Mas eu, em relação a mim mesmo, tenho o dever de estar aqui. E eu digo direito-dever justamente para o aspecto atentatório à própria vida, no sentido encarnado, ou seja, o suicídio. Então, em relação a mim, é um direito-dever. Eu tenho o dever de estar aqui. Por isso não posso atentar contra a minha vida. E em relação ao outro, é um direito dele permanecer aqui. E por direito dele, eu não posso atentar contra a vida. Então, é um atentado não contra o irmão, contra a pessoa, é um atentado contra a lei divina, contra a lei natural. É algo que fere o princípio natural de estarmos encarnados. Todos nós temos esse direito e, em relação a nós mesmos, temos o dever de aqui permanecer enquanto for necessário e entendendo por necessário a condição natural da própria escolha encarnatória. Corroborando ainda a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós temos também a questão 167 do Livro dos Espíritos, que nos fala que a finalidade da reencarnação é o aprimoramento progressivo, é um aprimoramento progressivo da humanidade. Né? Diz aqui, Tatiane, a vida é um dever, direito sagrado. Sim, é exatamente esse sentido, é exatamente isso. É isso que nós devemos extrair do estarmos encarnados. E o atentar contra a encarnação é tirar justamente esse dever, direito-dever sagrado. E aí essa questão, então, 167, nos leva à anterior, à questão 166, quando se pergunta como pode um espírito que não avançou numa existência continuar o seu processo. E aí os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então aqui nós temos 166, estamos anotando, e a 167 que corroboram ou que dão, de certa forma, legitimidade à resposta contida nessa questão 880. É como que se as questões 132, 166, 167 dessem a legitimidade para a questão 880, para que os espíritos pudessem dizer que o primeiro de todos os direitos naturais do homem, seja o de viver, o de estar encarnado. Né? Aqui a Ana coloca, Mascarenhas coloca expiação, sim. A questão 167 do Livro dos Espíritos nos diz expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Né? É o conjunto da resposta. Expiação não no sentido punitivo da palavra, mas a consequência danosa do erro cometido, da ação cometida, né? Nesse sentido. Porque muitas vezes as pessoas colocam expiação como se fossem uma punição de Deus. E a expiação não é um processo punitivo, a prova não é um processo punitivo. Encarnar-se, reencarnar-se, não é um processo punitivo. É um processo de oportunização, de oportunidade evolutiva. E a expiação é a consequência natural da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Né? Toda ação gera uma reação contrária de igual força, de igual potência. Então essa é a lógica do aspecto expiatório. Né? Então fica muito clara essa questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano, do homem? O de viver. Ponto. Pondera se seria de depuração, a Tatiana pondera aqui se é de depuração, sim. Também o aspecto depurativo. O que é depurar? Né? Se não colocar para fora os elementos tóxicos. Né? Ou seja, então nós estamos aqui depurando também. Né? É esse sentido, depurar. Né? Tornar puro, voltar a tornar puro, ou voltar a ser puro, melhor dizendo. Né? Nesse sentido. Então, resumindo, o estar encarnado é uma oportunidade que nós não podemos tirar de nós mesmos e nem tirar de ninguém. Uma oportunidade para refazer, para redirecionar,
para reorganizar o curso da própria vida. E aí, entendendo vida como a imortalidade, aí sim no sentido estrito, absoluto da palavra vida. Estamos aqui em reencontros, em encontros, mas estamos aqui para refazimentos, né? Refazimentos. E é importante percebermos isso e não percamos essa oportunidade. Uma oportunidade redentora, podemos dizer. Uma oportunidade de refazermos caminhos, de começar de novo. Essa é a ideia, começar de novo. Né? É importante isso, vai valer a pena, como diz a letra de uma música, né? Começar de novo. Então é esse aspecto, começar de novo, novas oportunidades, novas ações. É importante isso. Depois segue Kardec na questão 881, perguntando: o direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? Olha que pergunta previdenciária, não é só de providência, previdenciária, né? Exatamente, né? Previdenciária. Está aqui para reencortar, recomeçar e se estruturar, se estruturar. Então aqui, vejam, o direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar, ou seja, a reserva técnica, por assim dizer. Veja o que os Espíritos respondem, é muito interessante a resposta. Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão exemplo da previdência. Formiga, né? Os animais, no geral, fazem os seus estoques de inverno, né? Ou seja, para as dificuldades. É instintivo esse processo. Mas o que nós temos na racionalidade no reino hominal, que deve ser feito por meio do trabalho honesto, e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão os exemplos da previdência, desculpe-me. Acumular. Porque esse verbo acumular, acumulação, isso foi muito trabalhado, criticado, né? O substantivo, a acumulação. Eu me lembro quando eu fiz o curso de História, isso já faz um tempinho, os cabelos eram pretos, totalmente pretos. Havia muita discussão sobre essa questão da acumulação primitiva, os modos de produção, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção asiático, e ali vinham-se essas discussões. E aqui a ideia que os Espíritos trazem não são essas discussões estéreis, não são essas discussões que formam um ponte que liga nada a coisa nenhuma. Não são essas discussões, não são os fermentos dos fariseus, as discussões estéreis. Eles chamam a atenção que o acumular no sentido previdente, correto. Mas quando esse acúmulo é egoísta, só para si, em benefício de si, e pior, em detrimento de outros, aí não. Aí é condenável, aí fere a lei natural. Por isso trabalho a ideia que deve fazê-lo em família. Família não no sentido consanguíneo da palavra, necessariamente. Em família, ou seja, em conjunto, em respeito. Em família é crescer juntos. Então, esse sentido da acumulação, sim. E a pergunta foi para poder permitir repousar quando não mais puder trabalhar. Ou seja, uma quase que autossustentabilidade futura. Então, sim, isso sim pode fazer, deve ser feito. Mas fazer, e aqui eles trazem o exemplo da família da abelha, né? Aquele aspecto da colmeia, né? Que é um dos símbolos do trabalho unido, da união, da partilha, do compartilhar, melhor dizendo. E aqui eles nos levam como que os racionais a olhar os irracionais, dizendo aqui os espíritos, até mesmo, vejamos a expressão, até mesmo alguns animais lhe dão exemplos de previdência. Então nós vamos ponderar isso, o que nos fala
por outro lado, do aspecto pródigo, né? Da prodigalidade em termos econômicos. Quantas pessoas são pródigas nesse sentido, esbanjam, abusam e depois dizem que não tem mais. Pessoas dizem que não têm sorte, mas porque não tiveram a previdência, não tiveram o equilíbrio, gastaram mais do que deviam, do que podiam, do que adquiririam, seguiram ondas, seguiram modas, seguiram status, seguiram conceitos culturais, sociais. Então são esses pontos que os Espíritos chamam a atenção. E aqui nós podemos fazer uma digressão nessa questão 881. Não sermos pródigos em nada, sermos previdentes em tudo, em tudo. Então, é direito acumular? Sim. A doutrina espírita é contrária ao aspecto da propriedade privada? Não. Mas, né, desde que, melhor dizendo, seja advinda de um trabalho honesto. Nós veremos isso na questão 884. Aliás, faço o link já. Vamos à questão 884. Né? Vejamos o que diz. Qual o caráter da legítima propriedade? Da propriedade legítima? Eles respondem, só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Vejam. Então aqui vai bem. A questão 881, a questão 884 se associam, né, o direito de viver confere o direito de acumular para que possa gozar no futuro, quando não puder mais trabalhar, do equilíbrio, repousar. Sim, desde que seja um trabalho honesto. E a questão 884 vai nos dizer que a propriedade legítima, a legítima propriedade é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E já aproveitamos e fazemos o link. Hoje eu estou por conta de linkar. Fazemos o link na questão 885 do Livro dos Espíritos. 881, 884, 885, porque estão trabalhando esse aspecto da propriedade. E aí então dizem... O direito de propriedade não tem limite determinado? E aí eles respondem, sem dúvida. Tudo que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural repousa. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Aqui estamos falando de propriedade. Nós tivemos até o século XIX uma propriedade que aos olhos de hoje e da época, bárbara. Uma propriedade que era adquirida sempre com prejuízo de outrem. Qual propriedade era essa? Muito comum até o século XIX, no Brasil e em boa parte do mundo. A escravidão, que era a propriedade de uma pessoa por outra pessoa. Essa propriedade sempre foi ilegítima, porque sempre causou prejuízo a outrem, ao escravizado. Essa propriedade hoje foi banida, mas ainda temos abusos na exploração de pessoas. Não mais no título de propriedade, mas há pessoas que ainda acham que podem até não ser proprietárias, mas tem certeza que tem a posse. Que tem a posse. E aqui... Tatiane lembra que a mulher também já foi propriedade. Nós falamos sobre isso quando trabalhamos numa live, a igualdade de direito de homem e mulher. Outro absurdo da história. Propriedade de um ser espiritual. Isso não existe. Então aqui nós podemos perceber que lá no século XIX era status. Vejam, era status, alto status. Possuir. Escravos. O que são escravos? Pessoas, espíritos. Absurdo. Aí que diz então que a legislação humana é falha, que a legislação humana é imperfeita, porque naquele século XIX a legislação humana permitia. Mas dizem aqui, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. E aqui estamos falando numa resposta que foi dada no auge
do processo escravocrata. Não do processo escravista, processo escravocrata, mais danoso, o aspecto comercial da escravidão. O escravismo era o processo da escravidão por domínio de guerras, lá da Roma Antiga. A escravatura é um processo de dominação econômica, comercial, pura e simples. Uma mercadoria, um absurdo. E aqui, essa resposta se vem, ou veio lá no século XIX, no auge dessa questão. Por isso, então, eles dizerem que direitos convencionais conferidos pela legislação humana são contrários, muitos são contrários à lei natural, reprovados. Hoje pensemos, nós não temos propriedade, mas queremos ter domínio sobre pessoas, queremos ter domínio sobre situações, domínio sobre consciências alheias, domínio econômico sobre pessoas, com a exploração das pessoas. Então isso precisa ser pensado. Desculpe-me fazer outra digressão. Não vai aqui nenhum discurso ideológico, porque nesse sentido eu não trabalho com ideologias. Nós trabalhamos com fatos. Nós trabalhamos com fatos concretos, não ideológicos. Mas há um princípio natural, que nós chamamos respeitabilidade, que nós chamamos direitos. E isso precisa ser observado. Porque nada que fere direitos, nada que fere a respeitabilidade, nada é legítimo. Sempre será ilegítimo. Então é esse sentido aqui que nós percebemos nessa questão 885, percebemos na questão 884, percebemos na questão 881. As três trabalham o mesmo aspecto. E na questão 883, nós temos uma pergunta muito interessante. É natural o desejo de possuir? É natural o desejo de possuir? Eles respondem, sim, é natural. Sim. Mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Então não é mais direito de possuir. Na verdade, bem colocado aqui, na verdade, nós só somos usufrutuários. Nós não somos donos de nada. Nós não temos uma propriedade. Nós somos usufrutuários, porque nós voltamos e tudo isso fica. No Evangelho segundo o Espiritismo tem algo interessante, uma frase interessante, me fugiu agora o capítulo, um espírito amigo assim diz, quando do retorno ao mundo espiritual, dizem assim, não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Essa sim deveria ser a nossa ocupação na Terra. Não acumular, materialmente falando, mas qualitativamente falando. Não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. É este o propósito de estarmos aqui. E o egoísmo, diz aqui o Fábio, atravanca tudo. O egoísmo é a causa de todo o atravancar do processo evolutivo. E nós somos egoístas. Queremos para nós, para os nossos, mais do que para os outros. Então pensemos muito nesse aspecto e observemos bem se somos, materialmente falando, proprietários ou se somos propriedades daquilo que nós dizemos possuir. Porque muitas vezes nós nos escravizamos ante aos bens materiais. E volto a dizer, estamos aqui para espiritualizar a matéria e não para materializar o espírito. Somos seres espirituais. Somos seres espirituais e não seres materiais. Estamos aqui para experiências espirituais, experiências materiais na condição de espíritos, não na condição de corpos. Então, que pensemos muito nesse sentido
e respeitemos. Entendamos que a propriedade legítima, questão 884, a verdadeira propriedade é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A Bianca, desculpe, o Paulo está dizendo aqui, agora à noite tem cafezinho mineiro? Não, Paulo, agora é só água mesmo. O café foi durante o dia. Mas continua a canequinha do Rei Leão, do Hakuna Matata. Vamos seguir, né? Aí a questão 883A, ela desdobra, né? Então diz assim: entretanto não será legítimo o desejo de possuir, visto que aquele que tem de que viver não se torna pesado para ninguém? Legal. Não se torna pesado para ninguém? Legal. Aqui diz a resposta: há homens, há pessoas, existem homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém. Sem utilidade para ninguém. Ou apenas para saciar suas próprias paixões, suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Dizem os Espíritos. Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. E Deus abençoa o seu trabalho. Veja, Deus abençoa o seu trabalho. Porque é o trabalho que é uma ocupação útil. Vejam a resposta. Há pessoas insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou somente para saciar suas paixões. Ou somente para saciar suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Lógico que não. É outro sentido, é outro aspecto que precisa se ter. Esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho, né? Pensemos nisso. Né? Como nos fala aqui a Marla, acho que é isso, porque os nomes ficam emendados, né? Então fica difícil de ler. A Marla nos coloca aqui. Né? Então pensemos nesse aspecto da verdadeira propriedade, do direito à propriedade. O Espiritismo não é contra o ter. Ele não é contra o acumular, desde que não seja ilegítimo, desde que não seja com prejuízo de outrem, desde que não seja um exercício egoísta, desde que não seja puro e simples deleite das próprias paixões. Ponto. E aí eu sugiro que leiam, salvo engano, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, da função providencial da riqueza. Já falamos sobre isso aqui em outras lives. Ok? Sigamos. E aí um outro tópico, caridade e amor ao próximo. E aí vem a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta muito, mas muito interessante. Pergunta-se: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Não é só a pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. É qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual Jesus a entendia. O que significa que os Espíritos, para responder essa pergunta, foram lá, né, nas anotações, para verificar como Jesus falava da ideia da caridade. Devem ter ido no tempo buscar isso. Porque a pergunta foi tal qual Jesus, ou tal como Jesus entendia. E os Espíritos responderam. É uma resposta curta. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Benevolência para com todos, não é para com alguns, para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa foi a resposta. Tal qual entendia Jesus. E se nós olharmos os exemplos que Jesus nos deu, encontraremos a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Eu vim, disse ele, para que todos tenham vida. Para que todos tenham vida. Todos.
e a tenham em abundância. Vejam. Indulgência para com as imperfeições alheias. Dizia ele, meu pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Olha a frase dele. Meu pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Indulgência. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Até quanto devo perdoar o irmão que peca contra mim? Até 70 vezes, até 7 vezes? E Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Já analisamos essa questão aqui. Nós já analisamos essa questão dos 70 vezes 7. Não vamos voltar, né? Mas já analisamos. Né? Sugeri que fossem lá no Gênesis bíblico verificar a fala de Lameque e depois observar por que Jesus usou os 70 vezes 7. Não foram números aleatórios saídos da cabeça, não. Tem muito a ver com o que está lá no Gênesis capítulo 4, né, na fala de Lameque. Não vamos voltar nesse assunto por hora, né? Fica aqui o exercício caseiro, né? Vamos lá, capítulo 4 do Gênesis bíblico e veja uma fala de Lameque. Né? Então nós vamos perceber lá, Lameque dizendo, Caim foi homicida e foi punido 7 vezes. Lameque, por homicídio, será punido 70 vezes 7. E aí Jesus vai responder que o perdão é 70 vezes 7. Já que Lameque diz que a pena maior é 70 vezes 7, o perdão maior é do tamanho da pena maior. Ou seja, 70 vezes 7. Tudo amarradinho. Jesus não brincava com palavras. Jesus não brincava com os números. Ele trazia números e palavras muito acertadas com o texto velho testamentário. Muito ajustado. Dizia bem ele, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Então, muito bem ajustado. Né? E aí, sigamos então nessa ideia. Né? Jesus, ele entendia desse jeito, agia desse jeito. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Pensemos nesse aspecto. E segue a questão 887. Jesus também disse, amai até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? É interessante isso. Vejam, Jesus disse, amai os vossos inimigos. A pergunta. Ora, o amor ao inimigo não seria contrário às nossas tendências? Às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia? E aí dizem os Espíritos, sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não há dúvida. Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer, respondem os Espíritos. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que pela vingança nós nos colocamos abaixo deles. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec esclarece mais isso ainda, falando-nos da ideia do amar o inimigo é não ter para com ele a ternura que se tem por um amigo, é natural, mas é não fechar as portas para o refazimento, para o retornar. E aqui eu vou fazer uma outra digressão, abrir um parêntese, ou 2 parênteses, se não 2 colchetes. Isso aqui nos leva ao versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte. Versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O que nós temos ali? Jesus dizendo, amai os vossos inimigos. Mas como é essa passagem? Diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Vejam, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E segue Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos.
Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, e segue a passagem. Mas observemos esse momento do amai os vossos inimigos. Vejamos, ouviste o que foi dito, ouviste, ou seja, já está dito, é passado, ouviste. Ouviste o que foi dito. E o que foi dito no passado? O que a lei dizia? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E aí Jesus vem, como ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. A lei dizia, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, veja, conjunção adversativa, significa que vai mudar o rumo da conversa. Então ele diz, eu, porém, vos digo. Em outras palavras, está dizendo, olha, o que foi dito até agora, eu vou consertar um pedacinho aqui. Veja, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O que ele modificou nessa frase? O que ele modificou na lei? A lei dizia, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Ele manteve o amarás o teu próximo e modificou o quê? O aborrecer o inimigo. A frase que ele muda não é o amarás o teu próximo. Veja, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Então ele está dizendo, está mudando. O aborrecer o inimigo ele trocou por amar. Mas o que nós temos nessa frase? O verbo amar. O verbo amar. O verbo amar, quando se refere ao próximo, está conjugado no futuro do presente. Futuro do presente, modo indicativo, futuro do presente. Amarás o teu próximo. Veja, amarás o teu próximo, futuro do presente. E o verbo amar, quando se refere ao inimigo, amar o inimigo, ele está conjugado no imperativo afirmativo. Amai os vossos inimigos. Não é amarás. Vejam, amarás, não. É amai. Pensemos. Por que o próximo amarás, futuro, e o inimigo amai, imperativo afirmativo? Quando nós usamos o verbo na forma imperativa, principalmente a forma imperativa no tempo afirmativo. Por quê? Quando nós usamos? Usamos quando damos ordem, ou quando pedimos veementemente. Quando eu digo amai, eu estou dando uma ordem. Por que que amar o próximo não é ordem? Amarás. E amar o inimigo é uma ordem. Amai os vossos inimigos. Não foi dito amarás no futuro. Está dizendo amai, agora. Amai é uma ordem. Por que o amar o inimigo é imperativo e o amar o próximo pode ser futuro? Ou seja, vamos amando. Vamos seguindo, vamos amando. Quem é nosso inimigo? Pensemos. Quem é o nosso inimigo? Vou fazer uma pergunta que, obviamente, não obterei resposta, mas alguém aqui é inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes Xavier? Alguém é inimigo dele? Não. E por que não é inimigo dele? Porque não o conhece, não é assim? Eu não sou inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes porque eu não o conheço. Ah, então para ser inimigo tem que conhecer? Sim, só é inimigo aquele que um dia foi amigo. O inimigo é um amigo perdido, por isso eu preciso trazê-lo de volta. Por isso amai no imperativo. Só é inimigo daquele que se conhece, daquele que se perdeu a oportunidade de ser amigo, daquele que dividiu um espaço e quis tomá-lo. Então não posso ser inimigo de quem eu não conheço, só sou inimigo de quem conheço. Então, por isso, o verbo amar o inimigo, amar, está no imperativo afirmativo, como o quê? Nos pedindo veementemente, reconciliemo-nos com o nosso adversário. Vejam que interessante. Reconciliemo-nos com o nosso adversário. É interessante pensar nisso. Capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus. Muito bem trabalhado. Eu disse já e digo várias vezes, quando se interpreta texto, precisa observar como ele está escrito. Não é uma interpretação vazia. As palavras falam. As palavras querem dizer. E pronome quer dizer uma coisa. Verbo quer dizer uma coisa.
tempos verbais querem dizer alguma coisa, substantivo quer dizer alguma coisa, sintase quer dizer alguma coisa. Então é importante, quando interpretam-se ou interpretamos textos, não é subjetivismo, existem regras para a construção de um texto. Não é simplesmente construir. Se eu quero dizer para a pessoa ir, eu vou dizer vai. Se eu quero dizer para a pessoa vir, eu vou dizer venha. Cada coisa tem a sua aplicabilidade. Cada conjugação tem a sua aplicabilidade. Cada tempo verbal tem a sua aplicabilidade. A forma subjuntiva tem uma aplicabilidade. A forma imperativa tem uma aplicabilidade. A forma indicativa tem uma aplicabilidade. E precisamos saber construir para poder expressar realmente o que nós estamos pensando. Para poder expressar realmente o que é a ideia. E quando assim o faz, a interpretação é da mesma forma. Precisamos ir lá e buscar como foi escrito. Qual estrutura foi colocada? Se há figura de linguagem, se há expressões idiomáticas. E aí sim nós vamos trazendo a interpretação. Aqui nós estamos fazendo isso sempre. Quantas vezes nós paramos aqui numa palavra só, não no sentido etimológico da palavra, mas na função semântica que ela exerce na estrutura da frase, na função simbólica. Na função simbólica. E aí pode-se dizer, Bianca faz uma lembrança muito interessante aqui, pode-se dizer, mas eu sou inimigo de uma pessoa, mas eu não tive convivência com ela. Opa, e a encarnação anterior? Podemos ter sido grandes amigos, comparsas, desfizemos amizades numa encarnação anterior e agora estamos aqui para reconciliar. Então não é só a encarnação presente que nós precisamos olhar. Nós somos seres reencarnados e somos reencarnacionistas. Então, como não olhar a estrutura completa? Esse inimigo de hoje pode ter sido o amigo do passado que desentendemos lá. Pensemos nesse sentido. Teve um foguete aqui agora, a Ana brincou, né? Gol do Cruzeiro aí, professor. Meu Cruzeiro não está fazendo gol nem aqui, nem em lugar nenhum, nunca vi. Aliás, não fez quando precisava fazer, né, os gols. Né? Mas aqui na vida é mundo de provas e expiações, né? Então torcer para o Cruzeiro é a minha prova, ou a minha expiação, não sei. Né? Mas o foguete aqui com certeza não foi por causa de gol do Cruzeiro. Aliás, há muito tempo não se solta foguete por causa de gol do Cruzeiro. Meu time do coração, que tem quase matado a gente do coração também. Mas vamos para frente, fechamos aqui o nosso parêntese futebolístico. E vamos seguir aqui com essa ideia. Então vejamos aqui, né? Buscamos o subsídio lá no capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus. Né? O quanto que nós temos esses links, essas associações, né? Da questão do Livro dos Espíritos com as estruturas do próprio Evangelho. Né? E sigamos, ainda temos tempo. Questão 888, que se deve pensar da esmola? Veja, caridade, esmola, e aí vem dizendo, o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E aí vamos a 888A, porque tem muito a ver com essa. Então reprovais a esmola? Vejam. Como os espíritos responderam dessa forma, Kardec pergunta, então reprovais a esmola? E eles respondem, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus, qual é a caridade segundo Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, questão 886. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do infeliz, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor.
Se o for com altivez, a necessidade pode obrigar a quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do benefício. Disse Jesus que a vossa mão esquerda ignore o que der a vossa mão direita. Com isso, ele vos ensina a não macular a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. Deus governa os mundos, não é só o planeta. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Que trocadilho belíssimo. O amor é a lei de atração para os seres organizados. A atração é a lei de amor para os seres inorgânicos. Muito legal isso. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas da caridade que vos leve ao encontro da miséria oculta. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes os ignorantes e viciados, instruí-vos e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior, mesmo para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecidos à lei de Deus. Essa resposta vem assinada por São Vicente de Paulo. É uma resposta dada por São Vicente de Paulo. Vamos decompô-la rapidamente? Vejamos então. Não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. E aqui diz: a caridade segundo a Jesus, aquele que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. Vai ao encontro. Quantas vezes nós fazemos caridade chamando as pessoas para virem receber, em vez de irmos encontrar com elas, ou encontrarmos-nos com elas? Nós temos no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, no versículo 11 a 17, nós temos uma frase que Jesus, o fato 11 a 17, mas no versículo 11 diz Jesus: dai antes esmola daquilo que tiverdes. Vejam a frase de Jesus: dai antes esmola daquilo que tiverdes. Capítulo 19, versículo 11 do Evangelho de Lucas. Dai antes esmola daquilo que tiverdes. Tiverdes. Veja o verbo. A ideia, tiverdes. E Emmanuel, um exegeta profundo, quando ele analisa essa frase no capítulo 60 do livro Fonte Viva, ele diz: dar o que tem é diferente de dar o que detém. Nessa estrutura, então, trazida por Emmanuel, no capítulo 11, desculpe, eu falei capítulo 19, capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 41, capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 41. Nesse capítulo, Emmanuel, lá no capítulo 60 do Fonte Viva, vai dizer: dar o que tem é diferente de dar o que detém. E o que nós temos? Nosso tempo, nossa atenção, nossa palavra, nossos ouvidos. E o que nós detemos, as posses, os bens. O que nós detemos fica e nós voltamos. O que nós temos volta conosco. Vejam só. Olha como Emmanuel capta essa ideia. Dai antes esmola daquilo que tiverdes, diz Jesus. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas. E Emmanuel vai analisar dizendo: dar o que tem é diferente de dar o que detém. Isso está em consonância com o que nos fala ou escreveu o poeta libanês Gibran Khalil Gibran,
quando ele disse: vós pouco dais, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Vejam o que nos fala Gibran. Vós pouco dais, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Quando derdes de vós mesmos. E o que disse Jesus? Dai antes esmola daquilo que tiverdes. E lá agora sim, o capítulo 19, versículo 11, agora sim, capítulo 19, versículo 11 de Lucas, diz Jesus, na passagem, na segunda multiplicação dos pães, diz Jesus: dai vós mesmos a eles de comer. Dai vós mesmos a eles de comer. Não disse Jesus: chamai-os para vir comer. Ele disse na multiplicação dos pães: dai vós mesmos a eles de comer. Servir a quem precisa, ir ao encontro de quem precisa. A Ana pergunta se essa fala de Gibran está no livro Profeta. Eu tenho dúvida se é no Profeta ou no livro Areia e Espuma, de Gibran. Gibran tem vários livros. Eu não me recordo se é no livro Areia e Espuma ou no livro Profeta. Por garantia, leia os dois, que aí tem boas coisas nos livros dele. Então, pensemos nesse sentido. Dai antes esmola daquilo que tiverdes, capítulo 11 de Lucas, capítulo 19 de Lucas, dai vós mesmos a eles de comer. Quantas pessoas vão servir, vão ajudar, materialmente falando, e faz com que os outros venham, expondo as pessoas, fazem fila, e ainda fotografam e filmam as pessoas na fila, para mostrar: olha quanta gente ajudamos. E está esquecendo que está degradando a imagem, o moral daquelas pessoas. É preciso soerguer o necessitado, respeitar o necessitado. E aí Jesus, então, quando multiplica os pães, capítulo 19 de Lucas, foi dizer aos apóstolos: dai vós mesmos a eles de comer. Ele não diz assim: chamai-os para vir comer. Dai vós mesmos a eles de comer. Quem quer fazer o bem vai ao encontro do necessitado. Vai estar com o necessitado. Não fica comodamente chamando para receber. Vai levar. Dizia o Cristo: se alguém vos pedir a túnica, dai a capa. Se alguém vos constranger a caminhar uma légua, caminha duas. Dá mais do que te pedem. É essa a ideia do Cristo. É essa a ideia. Sede, pois, então, diz São Vicente de Paulo, caridosos, não somente dessa caridade que faz tirar do bolso o óbolo que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas dá que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Esse é a respeito. Peço licença para contar um fato, o tempo vai nos permitir, para contar um fato que ocorreu na nossa casa espírita, rapidamente. Certa vez, uma pessoa veio pedir um auxílio e chegou na casa dizendo: olha, eu estou precisando de comida. E essa pessoa disse assim: eu estou precisando, mas eu não sou necessitado, eu estou necessitado. Ele era um homem trabalhador, um pintor, que havia sofrido um acidente e estava há mais de 6 meses sem trabalhar e não tinha previdência. E aí ele não tinha mais comida. E naquele dia, já faltando a comida, e era véspera de Natal, os filhos, ele tinha 2 filhos, as crianças disseram: pai, nós não temos o que comer. E eles estavam temerosos, chorando. E ele então disse assim: não, lógico que temos, o papai voltou a trabalhar, mas não tinha voltado, estava refazendo-se. E aí então ele disse: o papai vai ao supermercado comprar. E aí ele disse para nós assim: eu não vou ao supermercado, eu não tenho dinheiro. Eu vim aqui porque eu sei que vocês têm cestas. Então nos dê uma cesta, me ajude. E aí então, nós não tínhamos mais a cesta, não havia a cesta. E eu liguei para uma pessoa amiga, e essa pessoa disse, e contei a história, que ele estava indo ao supermercado para fazer compra, para dar segurança para os filhos, não quis dizer que ia buscar uma cesta básica, e essa pessoa disse: pede para ele esperar um pouco. E passou um pouquinho, sei lá, alguns minutos, um pouco, meia hora, chega ela, com uma cesta básica, uma cesta enorme. E o homem olhou e agradeceu, e ia pegar a cesta, ela disse: não, não, não. E aí ela abriu a bolsa e tirou da bolsa vários saquinhos de supermercado, saquinhos vazios.
E abriu a cesta e foi tirando os alimentos e colocando em saquinhos. E disse para ele: o senhor não falou para os filhos do senhor que o senhor ia ao supermercado? E se o senhor chegar com a cesta pronta, verão que o senhor não foi ao supermercado. E eles poderão ficar inseguros com o futuro. O senhor chega com as cestinhas que eles vão achar, sim, que o senhor foi ao supermercado. Isso vai dar segurança aos filhos do senhor até o senhor trabalhar. Veja o que essa pessoa fez. Sensibilidade. Ela quis manter, no bom termo, o orgulho do pai, a segurança para os filhos. E em vez de dar só uma cesta básica, esse óbulo friamente dado, ela entendeu. E o respeito à dignidade dessa pessoa, ela teve a sensibilidade de buscar saquinhos de supermercado para fazer essa transparência. Isso é sensibilidade. É isso que está aqui. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas da que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sedes indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Pensemos nisso. Essa resposta belíssima de São Vicente de Paula. Profunda e bela. E nós vamos encerrando por aqui, então. Já estamos chegando ao final. Esses 60 minutos cravados do Instagram acabam não nos permitindo seguir. Paramos por aqui e continuaremos. Terminamos aqui, por assim dizer, a 10ª lei, as leis morais, mas a proposta que nós fizemos foi o estudo do livro 3º. E o livro 3º ainda tem um outro capítulo, da perfeição moral. Então, na próxima live nossa, sábado que vem, na outra domingo também, nós seguiremos para encerrar o livro 3º. A proposta feita foi estudar as leis morais como o conjunto do livro 3º, e não somente as 10 leis. Então, começamos lá na questão 614 e nós vamos até a questão 919A. Então, não quer dizer que eu vi algumas pessoas postando que é a última lei, agora termina. Não, eu vou cansar vocês um pouco mais. Me desculpem, eu vou cansá-las e cansá-los um pouco mais. Se vocês se animarem, nós vamos encerrar esse estudo do livro 3º. A proposta foi essa, estudar o livro 3º das leis morais e não somente as 10 leis. Por isso começamos na 614 e vamos até a 919A com autoconhecimento, tá certo? Agradeço a vocês por estarem aqui conosco. Desculpe se porventura não abarquei a expectativa de vocês, não atendi a expectativa de vocês em relação ao estudo. Desculpe por essa historinha aqui da nossa casa, mas é um fato tão forte, tão delicado, que a gente precisa falar isso, precisa contar. E depois nós voltamos a analisar algumas coisinhas que ainda estão aqui no próximo sábado. Tem alguns pontos aqui da vossa mão direita, não sabe o que faz a outra. Vamos analisar também isso e vamos seguir para o estudo da perfeição moral, tá certo? Deus abençoe a todos vocês, uma ótima noite para todos vocês. Deus lhes pague por esse carinho, por essa atenção imerecida da minha parte. Tributo isso à generosidade de vocês. Deus lhes pague e Deus abençoe a todos. E até sábado, às 15 horas, mineiramente falando, se Deus quiser. Muito obrigado.